Tudo bem, pessoal? Seguramente vocês também se perguntam por que a existência de tantas igrejas. Alguns lhe chamam denominações. Batista, pentecostal, presbiteriano. A verdade é que tudo tem um ponto de começo na história. O ano de 1517, a Igreja Católica tive uma queda, um confronto por parte de dos próprios sacerdotes da Igreja Católica. O Martinho Lutero, como um revolucionário, não estava concordando com tudo o que a Igreja Católica tinha para os fiéis nessa época. A verdade, se você estuda um pouco das 95 teses que ele, nessa época, postula, a história diz que ele foi e pregou 95 questões pelas quais a Igreja Católica estava equivocada. Um rápido resumo eu vou dar para vocês aqui. Segundo ele, os quatro primeiros falam do verdadeiro arrependimento. Os 15 seguintes são críticas a indulgências. Você lembrará disso, é algo muito conhecido. A Igreja Católica colocou na venda terrenos, sítios nos céus, para as pessoas que conseguiam pagar. Então, a venda de indulgências não só era para obter um lugar nos céus, mas também para o perdão dos pecados. Da tese 21 ao 40, ele ataca ao tesoureiro do Papa, o Tetzel. Esse homem era muito conhecido pela frase: quando a moeda cai tiritando, disse, no cofre, uma alma sai voando do purgatório. E depois, né, logo foi, o cara foi nomeado como blasfemo perante a igreja. Os 40, os 60, até se fala e denuncia o comércio dentro da Igreja Católica pela venda de todos este tipo de artefatos, relíquias que os santos tinham. Eram vendas, subastas muito caras. Se tinha a venda crucifixos, imagens dos santos desses tempos. Era uma forma de recaudar muito dinheiro. Da tese 61 a 80, ele fala da responsabilidade do Papa e de todos os sacerdotes de não procurar uma reforma. Era tudo muito centralizado só neles, não existia a forma de consertar estas coisas. E da 80 e 95 ele fala de uma forma, um apelo pastoral. Ele fala e diz para as pessoas que não é o sumo pontífice, o Papa, aquele intermediário entre Deus e os homens, é unicamente Cristo. Ele motiva as pessoas a colocar sua confiança unicamente em Jesus. Se nós indagamos, pesquisamos um pouquinho sobre a história da Igreja Católica, anos depois da grande reforma de Martinho Lutero, se dá o Concílio de Trento. No Concílio de Trento, a Igreja Católica ratifica todos os mesmos princípios, os mesmos dogmas. Não mudou nada. Eles até o dia de hoje continuam pensando e com as mesmas ideologias. Foi esse, pessoal, o ponto de partida de de todas as outras igrejas. Mas uma vez mais, o que aconteceu? Vocês sabem, foi Constantino quem fundou a Igreja Católica para, se poderia dizer, generalizar a fé, porque não era muito questão de só judeus, eles queriam expandir a fé para todos. Fundou a Igreja Católica Constantino. Já depois da reforma, Martinho Lutero, ao não concordar com muitas das coisas que fez a Igreja Católica, obviamente, né, muitas coisas erradas, ele forma um tipo de turma a qual chamam de luteranos. E logo disso, Calvino e Cox como que aprofundam mais estes ensinamentos, estas teses que Calvino propuso na época, e eles começam a aprofundar, sobretudo na graça soberana de Deus. Eles fundam
Eles são os fundadores da igreja presbiteriana. Logo disso, saem os batistas e os anglicanos. E, bom, muitas linhas até o dia de hoje. Também algumas linhas, a verdade, tomadas por muitos como heréticas, como a linha de John Smith com os mormons, os testemunhos de Jeová, a linha dos adventistas com Helen White. Mas aqui para esclarecer um pouquinho, por que pela grande maioria dos reformados, por que estas três linhas, estas três igrejas são tomadas como heréticas? Me deixa eu dizer-lhe uma coisa com bastante sinceridade. Eles pregam sim a Jesus Cristo, eles reconhecem sim que Jesus é intermediário entre Deus e os homens e que só através dele se pode conseguir a salvação de nossas almas. Tudo isso está certo, pessoal. Eu não poderia dizer que não há salvos dentro dessas igrejas, porque isso aí abate com um assunto que é a soberania de Deus. E Deus soberano pode regenerar pessoas, pode salvar pessoas em qualquer tipo de ambiente, ok? É independente do sistema, do ambiente da igreja. Deus salva. É por isso que, obviamente, há pessoas que sim, podem ter pessoas verdadeiramente regeneradas. Mas é aqui o detalhe, pessoal. Ao ter sido formadas por homens, que possivelmente com motivações um pouco centradas neles mesmos, eles colocaram quase que ao mesmo nível da Bíblia, porque é um livro requisito para estudar também dentro das escolas de teologia destas igrejas, é um requisito assim, indispensável. Tem que estudar, tem que conhecer, sim, os livros que eles mesmos escreveram, como são o livro do Mormon, né? Como são o livro de Helen White. Então, estas literaturas, pessoal, não são a Bíblia. É aí onde vem o grande problema. Não é que os de fora dizem que são heresias. Pode ter muita coisa boa, mas não dá para querer colocar ao nível das escrituras. Não dá para substituir as escrituras. Não dá para priorizar isto, entendem? Então, isso pode criar grande conflito entre os fiéis destas igrejas. Uma das frases de Martinho Lutero é sola a escritura, devido a que é só a santa palavra de Deus a que nos dirige para poder conduzir melhor. É o manual de nossas vidas nesta terra. Então, é dessa forma que se cria uma grande divisão no povo de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se bem é certo, há pequenas diferenças entre presbiterianos, batistas, e bom, a verdade é que há grandes diferenças com os pentecostais, e muitos deles, geralmente no Brasil, eu vou falar aqui de Brasil, tá? Isso não acontece em outros países, mas no Brasil se vê que os pentecostais, a linha dos pentecostais cai em muitos excessos pelo fato de, outra vez, não colocar o estudo, não colocar a verdade, não colocar a responsabilidade absoluta nas escrituras, mas muitas vezes estar dispondo pessoas ou estar tendo mais consideração pelo que profetas, assim o chamam eles, profetas podem dizer para as pessoas. Eles recebem revelação através de sonhos e tudo isso. E bom, nós como reformados não acreditamos nisso porque o que nós acreditamos é que já tudo foi revelado e está na Bíblia. Se você quer ter alguma orientação para alguma coisa, está absolutamente tudo na Bíblia. Você só precisa ler, só precisa estudar, só precisa entender aí. Então, não dá e não é saudável sair da Escritura. A Bíblia, a mesma Bíblia, diz que ela é absoluta, ela é suficiente e ela é toda a verdade. Não falta adicionar nada, ok? Então, por que eu lhes está falando de tudo isso, pessoal? Porque certamente há divisão na igreja. E eu gostaria de trazer aqui para vocês uma pequena ilustração. Se vocês viram o filme de O Hobbit, né? Na Batalha dos Cinco Exércitos, na luta aí, de cinco exércitos,
em um momento estavam todos por inveja, né? Pelo fato de obter maior reconhecimento e tudo. Estavam lutando entre elfos e anões e humanos. Mas quando as forças do mal, né, os orcos, como que acordan y se rebelan y quieren eliminar todo, né? Quieren desaparecer todo o mundo possível dentro dessa história, né? Dentro da imaginação de J.R. Tolkien. Aí é que se juntam todos estes exércitos. Por que, que eu faço esta referência? Por que, que eu dou esta ilustração? Muitas vezes meu pastor também diz: não dá para menosprezar outras denominações, sempre e quando estejam bem perto da Escritura, porque o reino dos céus luta nesta terra não só por mar, não só por terra, também pelo ar, assim como o exército dos homens, né? Você pode ver que tem submarinos, tem forças do mar, tem forças na terra e força aérea. É a mesma coisa, né? É uma coisa parecida ao que Deus faz em diferentes pessoas, para poder acordar pessoas com ênfases possivelmente em algumas coisas e não tanto ênfases em outras. Mas é isso muitas vezes o que cria divisão na igreja. É isso que muitas vezes está tirando o foco da igreja, porque não estamos lutando já em contra do inimigo, mas muitas vezes ficamos lutando mais em contra de nós mesmos. E de isso é que se trata o estudo desta semana. Um dos versos mais interessantes está em 1 Coríntios 10:32, que diz: não seja pedra de tropeço para judeus, nem para gregos, perdão, gentiles, nem para a igreja de Deus. A que se está referindo isso, meu amigo? Os dois primeiros, judeus e gentiles, tudo aquele que não é judeu. Então, todos nós somos gentiles. Quando a Bíblia se refere a não ser pedra de tropeço para judeus e gentiles, se refere a que estes dois são inconversos, são descrentes. Se nós damos mau testemunho para eles, obviamente eles nunca vão chegar à fé. E em el último diz: não sejam pedra de tropeço para a igreja de Deus. Não importa muito, pessoal, se há outra igreja que está procurando fazer as coisas certas, sempre e quando esteja perto da Bíblia, ok? Podem ter suas formas, mas eles também são nossos irmãos, ok? Outro verso que me levou a refletir muito nesta semana é que diz Romanos 12:5: assim nós, sendo muitos, diz, todos somos um corpo em Cristo e todos somos membros uns dos outros. A verdade é que precisamos de todos para poder lutar nesta guerra. O diabo está bem armado e ele está muito bem organizado. Se nós não nos organizamos, se nós não estamos bem preparados, obviamente vai ser muito difícil. Assim como, outra vez vou dar essa ilustração, o Hobbit, dentro do filme O Hobbit, tinha que se juntar, unir os exércitos para lutar em contra dos orcos, dos maus, né? Das forças malignas, porque elas eram muitas. Um verso mais no estudo desta semana foi Coríntios 3:10, 1 Coríntios. Diz que conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, disse, como um bom arquiteto, coloco o fundamento e outro vai edificar por cima. Cada um, diz, mas cada um olhe bem como sobre edifica. Com isso acabo, pessoal. Possivelmente Deus te levou até algum lugar, em uma situação, para poder arar e preparar a terra. Outra pessoa vai levar até essa pessoa, ou essa situação, esse ambiente, para semear. Logo Deus tira essa pessoa e coloca outra pessoa para sobreedificar. E assim, logo vem outra e sobreedifica. É assim como nós crentes avançamos na vida. É assim como nós crentes conseguimos amadurecer na vida. A maturidade não é toda a vida com uma só pessoa dentro de uma só sala. É um caminho constante.
e geralmente muito misturado. É Deus quem faz isso, pessoal. É Deus quem nos dá essa variedade. Porque Deus é um Deus de muitas misturas, cores, variedade, formas. E isso é bom. Ter variedade é bom. Com isso termino. Cada um disse, olhe muito bem como está sobre edificando. Sabe por que houve em algum momento uma reforma? Porque seguramente o que estava acontecendo dentro desse contexto, e tenho certeza disso, quando a Igreja Católica estava fazendo tudo o que estava fazendo, obviamente o Espírito de Deus que mora em nós nos leva a nos rebelar em contra disso, porque está indo em contra da Escritura. Então, o chamado na Escritura é sempre: façam as coisas direito. Se você vai sobre edificar sobre algum fundamento, o qual é Cristo em todos nós, olhe bem para o que está fazendo. Se prepare, estude, ajude, mas não só pela motivação, não só pela boa intenção. Todos têm boas intenções. Faça o segundo a Escritura. Seja uma pessoa celosa, ciumenta, né? Celosa de conhecer as Escrituras, para que possa ajudar a outros segundo o que Deus diz, não segundo o que nós pensamos. Esse é um erro muito grande em nossos dias, um erro de todos os homens. Eu animo você a que possa refletir nisso aqui, não ficar muito atrapalhado aí entre linhas de pensamento diferentes dentro das denominações ou religiões cristãs, obviamente falando, mas pensar sempre em o qual de todas está mais perto da verdade. Deus nos abençoe.